como é que tá, minha querida, meu querido? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mini Pros. Hoje vai ter livro, olha que coisa, hoje vai ter livro. Hoje vamos falar de um livro para quem gosta de escrever. Estamos falando de Haruki Murakami, com seu livro Romancista como Vocação. Já explico por que eu tô falando dele, já explico como é que eu encontrei ele e bora lá, desce a vinhetinha. O Haruki, ele teve uma trajetória muito curiosa como escritor. Ele se mudou para Tóquio no final dos anos 60, lá ele cursou uma faculdade que ele terminou em 74, e antes dele acabar a faculdade, ele decidiu, junto da esposa dele, abrir um bar de jazz. E aí se passaram 7, quase 8 anos dele trabalhando nesse bar. Bacana que no livro ele vai se aprofundar um pouco sobre esse capítulo da vida dele em que ele trabalhava no bar. Ele diz que é muito árduo, era muito árduo, só que também havia um prazer ali em estar sempre lidando com músicos, né? Porque nesse bar ia uma galera tocar ao vivo, tinha um prazer ali dele estar sempre ouvindo aquelas músicas que ele gostava muito. E ele não tinha a pretensão de ser um cara bem sucedido, trabalhar numa empresa, nada disso. O sonho dele, aparentemente, da forma como ele diz, era realmente nutrir esse bar, ter esse pequeno negócio, né, cultivar aquilo ali. E ele diz que foi muito difícil, adquiriu muitas dívidas, pediu muitos empréstimos para poder quitar tudo. Só que, ao mesmo tempo, ele diz que foi um período de muita sabedoria, que ele aprendeu muito e conheceu muita gente interessante. Mas foi em uma tarde ensolarada de abril de 1978 que ele estava assistindo um jogo de beisebol ali, do time que ele gosta, que ele torce lá. Tava ali vendo a galera jogando beisebol ali no gramado, pá, e caiu quase que com uma inspiração para ele a ideia de que talvez ele pudesse escrever um romance. Lembrando que ele já tinha quase 30 anos, cara. Ele tinha quase 30 anos quando ele então escreveu o seu primeiro livro. Saindo ali do jogo de beisebol, ele já comprou uma caneta tinteiro, um conjunto de folhas e nas noites após a jornada de trabalho ali no bar, ele começou a escrever o que viria a se tornar o primeiro romance dele, que se chama Ouça a Canção do Vento. Com esse livro, o Haruki ele venceu um importante prêmio de uma revista literária e ele já começou a adquirir uma certa fama, né, por conta desse trabalho dele. Mas o que mais encanta, perceba que eu já estou falando da trajetória dele, só que eu também já estou citando partes desse livro. Porque esse livro, ele vai discutir a carreira dele, vai explicar um pouco como foi o processo dele se tornar escritor. E ele também vai falar o processo criativo dele, ele vai entrar em algumas questões mais específicas de criação, do que ele acha, né? Como ele enxerga os romancistas, como é que ele enxerga o ofício. Entra quase naquela linha de livro bem parecida com o Sobre a Escrita, do Stephen King. Um dia eu quero falar dele aqui, é um livro que não está comigo no momento, mas um dia eu vou falar um pouco mais desse livro aí. Então, só para ficar bacana e já entrar com uma curiosidade, eu vou citar um pouco do processo do Haruki em escrever esse primeiro livro, e é muito legal, porque ele descreve aqui nesse outro livro como foi escrever o primeiro romance dele. E ele passou por uma série de processos no sentido de que ele estava tentando encontrar um estilo. Ele fala que ele era um cara que lia muito, né? Ele já era um cara que costumava ler bastante. Porém, escrever era uma sensação nova, era como se fosse uma ferramenta que ele nunca tinha experimentado antes. Então ele começou a escrever o livro todo em japonês, para vocês terem ideia, ele começou a escrever tudo em japonês. E quando ele terminou, ele não se identificou com o material. Ele olhou e falou, isso aqui não tá do jeito que eu queria. E aí o que ele fez? Ele começou a reescrever o romance em inglês, porque ele entendia um pouco de inglês. Mas como ele mesmo diz também, o vocabulário dele era um pouco limitado. Então, enquanto ele reescrevia o livro em inglês, ele acabava utilizando expressões mais simples, um formato de texto mais direto, né? E ele acabou meio que redescobrindo o próprio estilo, porque enquanto ele traduzia, ele falou, era desse jeito que eu queria, era mais ou menos assim. Ele não reescreveu tudo em inglês,
Mas o que ele fez? Ele adotou esse estilo que era formado por essa limitação que ele tinha com o inglês. Ele adotou esse estilo para reescrever o romance em japonês. Ficou claro o que eu falei? Eu espero que sim, porque é uma parte muito curiosa e interessante. Se não ficou, você me dá um toque aqui nos comentários, tá? Eu, sei lá, no próximo vídeo eu falo melhor sobre isso. Mas, e foi assim, ele disse que descobriu o estilo dele de escrever. Aqui já cabe um pouco eu falar a respeito da sinopse desse livro, porque como eu falei, ele é uma espécie de autobiografia em que o Haruki descreve como foi ele se encontrando como escritor, como é que isso aconteceu, que ele é muito franco, viu? Ele é muito franco. Em vários momentos ele até vai dizer que foi meio assustador, que ele mesmo não tem ideia direito como aconteceu, mas aconteceu. E além de ter essas descrições da vida dele, em que ele vai narrar a carreira dele, ele também vai abrir espaço para capítulos em que ele vai falar sobre originalidade, vai falar sobre qual é o processo, como ele vê os processos da realização de um romance. Então, como eu falei, é bem parecido com sobre a escrita do Stephen King. Aqui um ponto legal de falar é que o livro foi traduzido diretamente do japonês aí pela Eunice Suenaga. E é muito legal a gente ter esse privilégio, né, de pegar um trabalho que foi traduzido diretamente de uma língua, ao invés de pegar uma tradução do inglês. Aqui nós estamos diante de uma obra, um prato cheio, primeiro para quem é fã do Haruki, para quem curte. Eu nunca li nenhum livro dele, tirando esse. Então é um cara que eu ainda preciso conhecer melhor, né? Mas tive ótimas primeiras impressões com esse livro aqui. Além de ser um prato cheio para os fãs, para quem curte literatura ou para quem gosta de escrever, que também é o meu caso, é uma jornada muito válida, porque existem todos aqueles ensinamentos, todas aquelas sutilezas que o autor vai passar ali olhando, né, escaneando a própria obra, escaneando o próprio processo. Tem até um capítulo em que ele vai falar dos conselhos que ele geralmente dá aos jovens que perguntam para ele, né? Poxa, o que eu preciso saber, o que eu preciso fazer para me tornar um escritor? Ele fala que ele fica meio encabulado, que ele não sabe responder isso e que no fundo ele não sabe a resposta exata dessa pergunta. Ele diz que o que ele gostaria de responder sinceramente é que ele não sabe ao certo, ele simplesmente não sabe e que, assim, tem um pouco de sorte, tem um pouco de acaso e que é isso aí, meu, é até meio assustador, ele vai colocar dessa forma. Porém, ele se esforça um pouquinho mais, ele diz, né, essa aqui é a resposta muito sincera, assim, mas eu não acho que seja bem isso, tá? Não é bem isso. Mas, se eu fosse dizer o que você precisa para poder se tornar um escritor é ler bastante. É isso que ele vai dizer, ele vai destrinchar isso melhor. Então, tá aí um capítulo que eu gostei muito, um capítulo que eu achei muito da hora, muito franco. E tem um outro que é intitulado assim: Um ato infinitamente individual e físico. O livro tem poucos capítulos, se eu não me engano são 5 ou 6. Mas esse me chamou muita atenção, porque ali ele vai falar o quão escrever acaba sendo, além de ser um trabalho individual e muito solitário, é também um trampo físico. Quer dizer, você tem que ter uma postura, um corpo que suporte aquele tanto de tempo sentado. E isso é muito verdade, cara. Eu aqui editando vídeo, quem trabalha muito sentado sabe o quanto que demanda do corpo. Então você precisa realmente se preocupar em fazer exercício físico. Aí ele aproveita e já vai falar um pouco sobre o hábito que ele tem de correr, que ele gosta muito de fazer essas maratonas, né? Pelo que eu entendi aqui. Inclusive tem um livro dele dedicado a corridas, né? A maratonas. Eu acho que se chama Do que eu falo quando eu falo de correr. É isso mesmo? Eu vou pôr a imagem aqui, daí você vai ver. E aqui eu vou abrir um espaço para ele falar a respeito de uma das minhas indagações que surgiu. Porque tem um capítulo que o Haruki ele vai falar que, eu não preciso escrever, eu não escrevo, se eu não escrever, eu não vou morrer. É isso que ele fala, né? Que tá tudo bem se eu deixar de escrever por um tempo. Porque ele é um cara que ele escreve quando ele quer, né? Quando ele está com vontade. Por sorte, ele diz que ele está sempre com vontade. A diferença aqui que eu queria trazer é uma reflexão que um outro autor
faz que vai realmente de encontro, é quase que oposto a esse pensamento do Haruki, que é do Steven Pressfield. É um escritor já bem também estabelecido, né? Ele tem aí obras como Portões de Fogo, que é muito conhecida, só que tem um livro dele em especial que eu gosto muito, que se chama A Arte da Guerra, é o que a gente conhece lá do Sun Tzu, mas tem A Guerra da Arte, que é o livro do Pressfield. Existe uma palestra que vai condensar os principais assuntos desse livro, eu vou deixar aqui no link, que é um livro muito difícil de achar, então se você puder ouvir essa palestra, eu acho que vai ser quase como se você tivesse lido o livro. Só que o Pressfield, ele vai por uma outra linha de pensamento, ele vai falar que, escrever é o meu ganha-pão, não é assim, o ganha-pão da alma, entendeu? Não é o ganha-pão do dinheiro, é o ganha-pão da alma. No caso do Pressfield, ele também ganha dinheiro com a escrita, mas tem essa treta dele acreditar que a alma dele precisa estar em constante contato com aquilo, com a escrita. E é muito legal ver essas duas relações indo de opostos, sabe? Um fala que precisa escrever, que senão ele morre, e o outro fala que não precisa escrever, que tá tudo bem, que ele vive normal. E aí, isso vai me chamar a atenção para uma passagem, olha de que livro? Do Musashi, cara, que eu já citei, eu adoro esse livro, né? Eu já falei muito dele, mas existe uma passagem do Musashi em que uma cortesã, né, que é uma cortesã muito famosa na época, que ela se chamava Yoshino Daio. Essa cortesã, ela vai explicar, ela vai ensinar um preceito ali, um princípio pro Musashi que acompanha ele a jornada inteira. Depois que ele aprende, ele já vira um cara mais sábio ali, tá ligado? Que é o negócio da corda do violãozinho ali japonês, sabe? Eu não me lembro exatamente o nome desse violão, se ele era um violino, não me lembro. Eu só me lembro que ela tá segurando isso daí e ela começa a mostrar, ela vai tocando e vai deixando a corda cada vez mais retesada assim, e aí de repente ela, pum, estoura. E é no momento da jornada em que o Musashi, ele tá sendo perseguido constantemente por uma academia rival, né, que ele tem uma rivalidade ali com essa academia, então todos os discípulos dessa outra academia estão perseguindo o Musashi constantemente, ele tá sempre se escondendo, ele não consegue nem dormir direito, ele tá tenso assim. E aí quando ele encontra ela, ele tá muito tenso, e ela começa a tocar esse violão e ela faz esse negócio de ela tocar e deixa a corda tão retesada ali, tão esticada que ela estoura. E ela explica que essa corda desse violão, ela funciona perfeitamente, as melhores melodias que você pode extrair desse instrumento é quando a corda ela não tá nem tão retesada e nem tão folgada. E para mim, essa passagem vai dialogar com esses dois conceitos, porque eu acho que se você é uma pessoa que quer escrever, essas duas vertentes têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, né? Eu acho que você não precisa nem ser uma pessoa que tem que estar totalmente dominada por aquele assunto, você tem que escrever, tem que estar o tempo todo ali gatado na tua obra, eu acho que não. Ao mesmo tempo que você também não pode ficar tão relaxado, tem que ter um senso de determinação ali, entendeu? Então essa reflexão ficou muito comigo, eu achei muito da hora. E fica aqui, acho que é isso, esse vídeo aí que eu não vou chamar de resenha, eu vou chamar de reflexões a respeito. Recomendo para você então o livro do Haruki Murakami, Romancista como Vocação. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acabei não explicando, esse livro tá comigo, ó, há uma cota. E eu nunca tinha feito um vídeo dele, tem alguns livros que eu simplesmente guardo, né? Eu só não faço vídeo deles, eles estão aqui em casa, eu não faço. E aí eu olhei ele escondidinho lá na minha pilha de coisa e falei, putz, é esse aqui mesmo, é esse aqui, vamos falar dele. Como eu tô tendo uma certa escassez de material, eu tô recorrendo a algumas coisas que eu estou encontrando pelo caminho. Antes de mais nada, por favor, deixa o seu like. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo aqui com muito carinho, tá bom? Agradeço de verdade, do coração. Deixa aí o like, comenta aí se você já leu algum livro do Haruki, se você curte esse autor, já conhecia ele. E não esquece de me mandar aquela crítica construtiva, tá? Porque o meu objetivo é melhorar e sempre. Muito obrigado e até a próxima. Um forte abraço, tamo junto e é nóis. Valeu, falou!